Depois de passar pela Espanha, o presidente Lula chegou hoje cedo a Hannover, na Alemanha, onde se reúne com o chanceler do país, Friedrich Merz. Vamos então com o nosso enviado especial, Américo Martins, está acompanhando bem de perto essa agenda, vai trazer para a gente as informações. Tudo bom, Américo? Um ótimo dia, uma boa tarde aí na Alemanha, né? Tudo bem, Américo? Vamos lá olhar para essa agenda internacional do presidente Lula. O que a gente pode esperar dessas conversas? O presidente Lula chegou por aí, não conversou com jornalistas, mas hoje vai conversar com o Friedrich Merz. O que deve estar nessa pauta, hein? Bom dia mais uma vez. Olá, Carol, muito bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando aqui neste domingo. O presidente Lula vai ter uma reunião daqui a cerca de 1h15 aqui nesse belíssimo palácio em Hannover, Herrenhausen, é o nome desse espetacular palácio aqui na cidade alemã. E aqui ele vai chegar em 1h15, agora são 2h31 exatamente da tarde aqui na Alemanha. Ele vai ter uma reunião bilateral privada com o primeiro-ministro, o chanceler alemão Friedrich Merz. Depois ele também vai liderar uma reunião ampliada com a participação de ministros dos dois lados. O presidente veio com uma comitiva de 6 ministros e também outras autoridades brasileiras que vão se reunir com as suas counterparts, com os seus representantes do lado alemão. O presidente brasileiro vai discutir vários aspectos com o governo alemão nessa visita bilateral. Existem pelo menos 10 acordos que devem ser assinados entre os dois governos, inclusive um muito importante na área de defesa, com a possibilidade de o Brasil comprar mais fragatas para a Marinha brasileira e também outras possibilidades de parceria nessa área que é tão importante. Logo depois dessas reuniões que vão acontecer aqui em Hannover, o presidente se desloca também com o primeiro-ministro, com o chanceler Friedrich Merz, para a abertura oficial da Hannover Messe, que é a maior feira industrial do mundo, que acontece todos os anos aqui em Hannover. O Brasil, inclusive, este ano é o país parceiro. Todos os anos a Alemanha seleciona um país que tem uma representação muito especial nesse grande evento, e este ano será o Brasil, com muitos estandes e com quase 300 empresas representadas ou presencialmente. Cerca de 140 empresas estarão aqui nesses grandes estandes dessa feira industrial enorme, como também outros que não vão ter estandes, mas que estão representados aqui. Tudo numa grande tentativa, obviamente, de explorar oportunidades como o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, que foi assinado, que vai entrar em vigor temporariamente agora em maio. A Alemanha, inclusive, foi um dos países que mais ajudou o Mercosul nesse processo. A gente tinha uma oposição muito grande de vários países europeus, mas não era o caso da Alemanha. O primeiro-ministro Friedrich Merz trabalhou incessantemente para que esse acordo fosse aprovado. Então existem muitas possibilidades de negócio entre os dois países. A Alemanha, que é uma das maiores economias do mundo, também é o quarto maior parceiro comercial do Brasil, tem um grande estoque de investimentos na economia brasileira e, portanto, tem muitas oportunidades aí de negócios entre os dois lados. Essa feira é muito importante para alavancar uma boa parte desses negócios, assim, claro, como as reuniões que vão acontecer aqui neste palácio entre os dois líderes políticos. Carol. Entre os dois chefes, é claro que a gente vai acompanhar com o Américo Martins em detalhes. E lembrando, né, Américo, a gente está falando aí de uma agenda extensa do presidente Lula pela Europa. Agora ele está na Alemanha, mas já passou pela Espanha. E um grande destaque para as declarações de Lula por aí, quando ele fala principalmente sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e também uma promessa de intensificação da ajuda humanitária a Cuba. O que temos já de destaques dessa agenda do presidente Lula, o que já foi fechado nessa viagem à Europa e qual tem sido a reação mundial ao que vem dizendo o presidente Lula? Exato, Carol. É uma visita importante dividida em 3 etapas. Essa que você mencionou, que já aconteceu em Barcelona, na Espanha, foi a posição mais política, vamos dizer assim. Aqui na Alemanha, como eu vinha dizendo, nós vamos ter muitas discussões comerciais e o agradecimento pelo apoio do governo alemão à questão do Mercosul. Daqui da Alemanha, na terça-feira, o presidente, de volta ao Brasil, vai fazer uma escala em Portugal, onde vai ter reuniões também importantes lá com o primeiro-ministro, Luís Montenegro,
Montenegro e também com o novo presidente de Portugal. Ali vai ser uma questão política, também um agradecimento pelo apoio com relação ao Mercosul e uma aproximação com o novo presidente português. Em Barcelona, como você colocou bem, Carol, foi a parte mais política dessa viagem. Por quê? Porque o presidente participou de um encontro com outros líderes de esquerda no que eles chamaram ali de uma conferência em defesa da democracia. Era uma conferência para discutir como esses líderes de esquerda e os seus movimentos poderiam se posicionar, tanto na Europa como em vários lugares, inclusive na América Latina e na Ásia, contra o que esses líderes acreditam ser uma ameaça da extrema-direita, que vem crescendo em várias partes do mundo. Ali o presidente Lula fez críticas muito fortes ao governo americano, a forma como o governo americano vem atacando o Irã, a guerra contra essa ditadura iraniana. Ele também chegou a dizer que o presidente Donald Trump não pode agir como um imperador, porque o que ele faz no Oriente Médio acaba tendo repercussões econômicas, inclusive reclamou muito da questão do aumento aí de preços de combustíveis e o impacto que isso tem. E no finalzinho da viagem a Barcelona, ontem, o presidente Lula se reuniu com Pedro Sánchez, o primeiro-ministro espanhol, e também com Cláudia Sheinbaum, que é a presidente do México. Os três países soltaram uma nota conjunta mostrando solidariedade a Cuba e pedindo um diálogo franco e sincero entre os Estados Unidos, o governo cubano e alguns outros interessados para tentar resolver as questões políticas e humanitárias em Cuba. Nós temos neste momento muitos problemas econômicos em Cuba e também problemas que estão se transformando numa grande crise humanitária. Desde que o presidente Donald Trump atacou a Venezuela e prendeu o líder Nicolás Maduro, ele também proibiu a exportação de petróleo da Venezuela, que era essencial para a economia cubana, que ele proibiu que esse petróleo fosse exportado para a ilha. Isso está paralisando completamente a economia cubana e existe uma preocupação muito grande com o aumento da pobreza no país. O Brasil, o México, a Espanha, outros países, a Rússia inclusive, também já chegaram inclusive a mandar ajuda humanitária para Cuba e agora eles querem uma espécie de solução política para esse problema. O presidente Donald Trump já disse que gostaria, inclusive, de tomar o controle de Cuba, acabar com a ditadura comunista na ilha. E por isso essa pressão econômica sobre o governo de Cuba. E o governo brasileiro e o governo espanhol, assim como o governo mexicano, soltaram essa nota de solidariedade pedindo diálogo. Foi uma nota, inclusive, Carol, muito mais moderada do que parte dos discursos que a gente ouviu lá em Barcelona desses líderes de esquerda, como o próprio presidente Lula criticando muito duramente o presidente Donald Trump, mas com outros líderes também se posicionando de uma forma muito crítica às políticas externas do presidente norte-americano. Mas com relação a Cuba, o tom foi mais moderado. Foi um tom marcadamente pedindo diálogo e soluções para essa crise, lembrando que as soluções, segundo esses países, devem caber sempre ao povo cubano. Carol.